Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos! Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas. Euzinha, Setembro Amarelo, ainda tem roupa amarela para vestir. Essa aqui é um mostarda, né? Mas tom de amarelo, combina com o cabelo, que daqui a pouco vai ficar todo prateadinho, né? Então, nesse Setembro Amarelo, aí nesse mês, né? A gente está caminhando aí para a última semana, tá? Lembrando que essa semana eu vou avisando ao longo da semana, tá? Eu vou fazer uma live com uma irmã, tá? Uma freira. E aí vou fazer uma live com o pessoal lá da PUC, né? Pela CNBB. E aí eu deixo aqui o link, tá? Vai ser na sexta-feira, mas aí eu vou falando ao longo da semana. Então, sexta-feira às 3 da tarde, se eu não me engano, tá bom? E a gente vai falar sobre a palavra, a eficácia da palavra de Deus nesses tempos aí de pandemia, né? De Covid-19. Isso é muito legal, né? Aí eu vou falar e uma freira vai falar também. Eu vou falar sobre isso e ela vai falar sobre Apocalipse, uma leitura de Apocalipse nesses momentos, tá bom? Nosso texto de hoje é Ezequiel, capítulo 47. No final eu dou mais avisos e cumprimento todo mundo aí. Portanto, beba água. A gente vai falar de água hoje, tá bom? E a gente vai falar de árvores. Porque hoje é dia 21 de setembro, dia da árvore. Se você não sabe ou se você não lembra, se você estudou na escola, você lembra. Hoje é dia da árvore. Então, vamos para Ezequiel, capítulo 47. E a gente vai trabalhar aí do 1 ao 12, tá? E depois a gente vai para João, capítulo 7. Você que gosta de anotar, mas isso vai ficar na descrição do vídeo. A gente vai para João, capítulo 7, versículo 38. E também, dando tempo, a gente vai em Apocalipse, capítulo 22, tá bom? Versículo 1 ao versículo 3, tá? Mas aí, ao longo do Ezequiel 47, a gente vai fazer isso. Tem o Salmo 46 também, tem o Gênesis 2 também. E aí a gente vai falando sobre essa água, né? Que é o próprio Deus, né? Molhando as árvores e regando as árvores que somos nós, tá? A nossa live é sobre isso. Então, o título, né, dessa live é Dia da Árvore, dia de ser regada, dia de ser regado, tá bom? Então, beba água, regue sua vida e vamos embora. Ezequiel capítulo 47, então, vai falar. Ezequiel é um profeta muito, muito, muito legal a forma como as coisas acontecem na vida do Ezequiel, né? Eu acho engraçado que algumas pessoas dizem assim, eu quero ser profeta. Eu quero não, tá? Porque se você for prestar atenção no Antigo Testamento, tá? Jesus vai retomar isso, é claro, no seu ministério. Mas no Antigo Testamento, toda vez que Deus chamava alguém para um ministério, a pessoa se esquivava, né? A pessoa queria sair fora. Se esquivar é querer sair fora, né? Então, o Ezequiel foi chamado como profeta, né? Ele também tentou sair, mas não teve jeito. E aí, o ministério dele é muito interessante. Ele tem umas visões assim que parecem alucinações mesmo, visões muito fortes, né? Visões muito profundas. E ele diz, né, que o anjo lá, na verdade, né, que ele chama de um homem, né, puxa ele pelo cabelo, né, se levanta ele lá de cima, ele vê o templo, né, lá de cima ele vai vendo tudo e ele vai descrevendo aquelas visões que ele tem. E depois vem o ensinamento, né, em cima daquelas visões. E aí chegou né, na situação lá, Ezequiel capítulo 20, se eu não me engano,
que Deus até diz para ele, ó, tua mulher vai morrer, hein? E você não vai chorar, não. Você vai sair e vai anunciar a palavra. Você não vai ter nem tempo de chorar por causa da urgência, né? Da pregação da palavra, né? Nas pessoas ali que estavam totalmente fora da presença de Deus. Então, Ezequiel 47 já é o finalzinho do livro de Ezequiel, que vai só até o 48. E aí o Ezequiel está tendo uma série de visões, tá? Ele está vendo o templo. E aí ele vai vendo, sabe? A partir lá do capítulo 40. A partir do capítulo 40 do Ezequiel. Você sabe que eu gosto de contextualizar, né? Para a gente poder entender o texto. Então, a partir do capítulo 40 do Ezequiel, se você está com sua Bíblia aberta, ele vai ser levado a Jerusalém, tá? Só que ele está sendo levado em visões, tá? Ezequiel capítulo 40, versículo 2. Em visões, Deus me levou à terra de Israel, porque o Ezequiel está lá na Babilônia, tá? O Ezequiel está lá, perto do rio Quebar, lá. Ele está lá na Babilônia. Então, se você vai lá, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, tá dizendo lá onde é que ele tá, né? E ele vai tendo visão, e ele vai sendo levado, né, em visão e vai olhando Israel. E aqui, a partir do capítulo 40, ele vai ter uma série de visões detalhadas sobre o templo lá. Então, ele vê a porta, ele vê o altar, ele vai vendo tudo. Tá? Ele vai vendo edifícios ao lado do templo. E no final do Ezequiel 46, né, que é o texto imediato antes aqui do 47, ele vai ver as cozinhas do templo, tá? Então, lá no Ezequiel 46, do verso 16 ao 24, aí ele vê as cozinhas, né? Ele vê onde é que o pessoal preparava os sacrifícios, né? Aqueles utensílios todos. Por que eu falei isso? Porque o Ezequiel 47, versículo 1, tá? É o nosso texto de hoje, capítulo 47 do Ezequiel, começa com a expressão depois disto. E se você é estudioso da Bíblia, tá? Ou de qualquer, né, texto, toda vez que aparece um depois disto, você precisa ver que isto é esse, né? E aí, é a mesma coisa a pessoa que gosta de pegar um livro pelo meio, né? Às vezes eu fazia isso na faculdade, eu confesso meu pecado, porque era tanta coisa para ler, e eu sempre trabalhei desde novinha, e não dava tempo de ler o livro inteiro, então eu ia por pedaços e tal, e depois quando dava tempo é que eu voltava para ler tudo. E se eu chegasse num capítulo que viesse com depois disso, eu tinha que ir lá no capítulo anterior, né? Às vezes a resposta não estava lá, estava 2, 3 capítulos antes. Mas aqui a resposta está imediata. Então, depois disso, o quê? Depois que ele viu todo o templo por dentro, nessas visões de Deus, né? Porque ele está na Babilônia e ele vai em visão para Israel. Agora ele vai ver outra coisa, né? Ele vai ver o lado de fora, a porta do templo, o lado de fora, e o que está em volta do templo. E ele vai dizer o seguinte: depois disto, o homem, esse homem aí é um anjo, né? A gente entende assim, me fez voltar à entrada do templo. E eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. A partir desse momento, eu quero que você preste atenção em todas as vezes que vai aparecer a palavra água ou águas, tá? Aproveitando que eu tô falando nisso, beba água, né? Então, preste atenção em todas as vezes que vai aparecer a palavra água ou águas, e também vai aparecer rio, e também vai aparecer mar, né? Então é um texto muito molhado aqui pra gente, tá? E claro que é uma visão. Por quê? Porque não sai água do templo, naturalmente. Vai inundar tudo, vai molhar tudo em volta.
né? Os únicos momentos em que tinha água no templo é quando havia lá os sacrifícios de animais, né? Aquele sangue todo, e aquilo tinha que ser lavado, né? Luciano até falou na escola dominical, né? E eu já sabia disso porque eu vi o professor Rodrigo Silva, que é arqueólogo, né? Da Igreja Adventista, falando. Aquele texto lá da Bíblia que diz, né, que o sal, vós sois o sal da terra, né? Lá em Mateus capítulo 5, verso 13, desculpa. Então, se o sal for insípido, né, sem gosto, para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. Que sal era aquele? Tá? Tô fazendo um parêntese aqui. Que sal era aquele pisado pelos homens? Quando eles lavavam o templo, né, aquela água toda, aí jogava-se esse sal que não prestava mais para ser pisado pelos homens, porque aí quem entrasse no templo não ia escorregar naquela água, né? Então colocava-se sal para o chão ficar antiderrapante, tá? Então é isso daí, tá bom? Então não tinha água no templo aqui, porque ele vai ver uma água mesmo saindo, é uma fonte, e isso é uma visão que tem uma mensagem por trás, né? Que é João capítulo 7, versículo 38. Jesus dizendo que ele é a água, tá? Então vamos. Já estou falando antes que eu não sei fazer surpresa. Pois é. Então, eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, né? Para o oriente, né? Porque a fachada do templo dava para o leste. Então, saía, tá, da entrada do templo essa água, porque a fachada era nessa direção, ou seja, essa água está saindo e está indo para um lugar por onde as pessoas iriam passar, né? Todos aqueles que começassem a se aproximar iam dar de cara com essa água aí que está saindo do templo, né? Que mais tarde a gente vai ver aqui no texto. Bom, versículo dava para o leste, a água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Então, essa água saía do altar, passava pela entrada do templo e ia direto para a fachada do templo. Muito bem, ó. Ela está vindo do interior e para quem viesse do exterior ia encontrar essa água. Muito bem, já começa por aí, né? Bom, versículo 2 de Ezequiel 47. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. Tá vendo? É tudo muito detalhado, tá? Eu nem tenho capacidade para entrar nesses detalhes de sul, leste, norte e tal, mas o que está acontecendo aqui é que ele está detalhando para poder mostrar essa água daí, tá? Que está circulando em todo o templo e que está vindo para fora, né? E ele diz que a água borbulhava do lado direito. Se a água está borbulhando, significa que essa água está viva. Significa que essa água tem movimento. Significa que essa água não é estática, né? Significa que essa água, que é o próprio Jesus, né, não está estático, né? Está borbulhando, está vivo, está chamando a gente para o movimento, para a vida, né? Então, já fica aí uma primeira mensagem por trás do texto, né? Nesse setembro amarelo, não fique parado, não fique estático, né? No sentimento de que, né? Na ansiedade, né? Na depressão, nos pensamentos, né? De tirar a sua vida, não tem uma água borbulhando e te chamando para nadar, tá? Te chamando para beber, te chamando para entrar, te chamando para nadar, que é o que vai acontecer aqui no texto, tá? E você que conhece essa água que borbulha, vai borbulhar na vida de alguém, né? Vai tirar alguém
da estaticidade, né? Nem sei se existe essa palavra, deve existir, né? Do estático, do parado, da letargia, né? Então vá levar movimento para alguém, através das redes, através do WhatsApp, através do telefonema. Vamos fazer isso. Vamos embora. Versículo 3. Aí agora, esse homem, versículo 3 de Ezequiel 47, saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Então ele sai para o leste e tem na mão um cordel aí de medir. Muito bem. Aí olha só. Antes da gente passar para lá, a King James fala uma coisa interessante. Que o Ezequiel 47, quando mostra essa água que está saindo do templo, na verdade, ela está fazendo uma relação lá com o Gênesis, capítulo 2, versículo 10, quando fala do rio lá do paraíso, né? O rio lá no Éden, né? E esse rio tem 4 braços, né? Esse rio aí, né? Claro que quem está escrevendo o Gênesis conhece a cultura mesopotâmica. Inclusive, outro parêntese, né? O Gênesis é profundamente influenciado pelos relatos da criação da cultura mesopotâmica. Então, um rio é o Tigre, o outro é o Eufrates, né? São mesopotâmicos. Né? E o outro é um rio chamado Gion e o outro é um rio chamado Pison, que ninguém sabe onde é, né? Até para ninguém saber exatamente essa região, porque Deus conhece, né? A mente humana, senão já ia ter um comércio lá na região do paraíso, né? Venham para o paraíso! Então, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 10, você tem essas águas, né, que vão molhar todo esse jardim. No Ezequiel 47, você tem essas águas, tá, que vão molhar o templo e vão sair do templo e vão molhar tudo que está em volta. E aí a anotação da Bíblia King James diz que o templo agora é o novo centro, né? É o lugar agora da criação, tá? É o lugar agora da nova criação. Ou seja, eu preciso estar, né? O templo aqui representa o próprio Deus, né? Então, quando eu estou em Deus, né? Quando eu estou com Deus e em Deus, o que acontece? Né? Essas águas começam a me molhar, né? E aí elas vão me purificar, elas vão me alimentar, né? E é por isso que Jesus vai dizer lá, no João 7,38, né? Quem beber dessa água não vai ter mais sede, né? Aliás, essa água vai virar uma fonte que salte para a vida eterna, tá? Então, esse templo não é mais um jardim, mas é um templo, tá? Só que o que acontece? Se a gente for para o Apocalipse capítulo 22, a última página lá da sua Bíblia, né? O versículo 1 vai dizer que tem um rio lá também, que é o rio da água da vida. Daqui a pouco a gente vai lá, tá? Então tá tudo junto e misturado, tá? Para mostrar a importância da água, né? E o próprio Deus, o próprio Jesus como água na nossa vida, tá bom? Vamos lá, continuando. Aí agora, a partir do versículo 3 até o versículo 5, você já deve ter ouvido isso. Existe uma linguagem aqui que é um crescendo, né? Mileide está aí, e se tem outros professores de português assistindo, o que a gente tem aqui é uma gradação, né? Ascendente. Essa gradação, esses graus estão subindo, né? Então, olha, versículo 3 do Ezequiel 47. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir.
mediu 500 metros, né, que são lá os côvados, né? Mediu 500 metros e me fez passar pela água. Já é a quarta vez que tem a palavra água. Essa água me dava pelos tornozelos, ou seja, ele está começando a entrar na água, né? Verso 4, mediu mais 500 metros, que já é a conversão, aí na sua Bíblia deve estar os côvados, né? Mas é 500 metros. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava agora pelos joelhos. Está subindo, está ficando mais fundo. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. De repente na sua Bíblia tá lombos, né? Tá subindo, né? Bom, mediu ainda, versículo 5, outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido, né? Tinham o submergido, né? Bom, eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Um rio pelo qual não se podia passar andando. E eu já ouvi uma pregação sobre isso, em que esse é o momento da fé. Enquanto você ainda consegue segurar seus pés dentro d'água, né? Quem mora aqui na minha região, né? Ou quem ama a praia como eu, né? O rio e tal. Enquanto você tá com o pé no chão, você tá se mantendo, tá? Você tá se mantendo. Então, você tá na tua firmeza ali. A onda pode estar te puxando, né? Não vou falar de rio, porque eu não tenho experiência com rio. Eu acho que eu nunca tomei banho de rio. Acho que eu tomei cachoeira, mas rio eu acho que não. Aí, mas praia sim, né? Então, a Fátima tá aí, sabe? Eu adoro praia, né? E aí, o que acontece? Você tá com os pés. Então, as águas estão no tornozelo. Tá tudo bem. Você anda mais um pouco, vai mais um pouco pro fundo, as águas estão no joelho. Tá tudo bem. Você vai mais um pouco, as águas estão na cintura, tá tudo bem. Agora, quando chega aqui no ombro, que te submerge, não tá mais tudo bem. Se você não souber nadar, o que vai acontecer? Então, esse momento de soltar os pés e nadar, né? E ir na leveza da água, todo o peso do corpo, né, sai. Você flutua, você nada e você passa a ter uma outra experiência. A experiência de se deixar levar pela água, né? Você até nada, mas você vai na correnteza, né? E se tiver muita correnteza e você não souber nadar, você nem vai. Mas Deus é aquele, Jesus é aquele que nos convida exatamente a isso, né? A soltar os pés, a ficar leve. Lembra de Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30? Hoje está vindo um montão de texto na minha cabeça, né? Vinde a mim. Agora eu quero falar para você aí que está cansado ou sobrecarregado. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aí Jesus está convidando a gente, eu até botei a Bíblia lá, vamos parar um pouquinho o Ezequiel, né? Esse fardo que é suave, esse jugo que é suave, esse fardo que é leve, né? Jesus está chamando a gente exatamente para soltar os pés, né? Para se deixar, né? Se deixar entrar no jugo dele. O que é jugo? Jugo era aquele negócio que bota aqui no animal, né? E não existe jugo para um animal. Não precisa.
O jugo geralmente é para 2 ou mais animais, para poder encaixar um direito. Lembra do jugo desigual? Não pode ter jugo desigual. Os 2 animais têm que ser do mesmo tamanho, né? Para que o jugo fique igual. E aí Jesus está se colocando junto com a gente. Ele está dizendo, eu vou ficar do teu tamanho, né? E você vai ficar do meu. E aí, eu vou ficar junto com você nesse jugo aí, você vai ver que o meu jugo é suave. Então, se deixa colocar, né, no jugo de Jesus, né, porque é suave. Então, é isso que ele está chamando. Né, e a mensagem aqui do Ezequiel é essa. Era uma água agora que eu tinha que passar a nado. Eu não me segurava mais. Eu tinha que ir desse jeito. E olha que ele está tendo tudo isso na visão, né? Então, entrar nessa leveza de Deus, né? Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5,7, tá? Vou ter que assistir a live de novo para botar aqui na descrição do vídeo todos os textos que estão me vindo à mente, tá? Para que você possa ter aí os textos. Não tem nada disso no meu roteiro, mas eu tenho certeza que Deus está falando ao teu coração e está falando ao meu aqui também agora, tá? Vamos lá então. E aí era um rio pelo qual não se podia passar andando, tinha que nadar, né? Versículo 6, então, esse homem, esse anjo, versículo 6 do Ezequiel 47, me perguntou, eu gosto disso. O Ezequiel, ele interage nas visões, sabe? As visões são interativas. Então, esse anjo muitas vezes vai perguntar a ele, né? E essa voz por trás é a voz do anjo, mas lá no Ezequiel 37, que é 10 capítulos anteriores, é a própria voz de Deus, né? Ezequiel, filho do homem, que é o nome como ele é chamado na visão. E aí o anjo lá perguntou, você viu isso, filho do homem? Pois é. Só que ele não respondeu não, tá? Ele ficou quieto. Então o homem me levou de volta à margem do rio. É agora que a gente vai prestar atenção. Quando eu cheguei lá, na margem do rio, eis que lá, na margem do rio, havia grande abundância de árvores dos 2 lados do rio. Grande abundância de árvores dos 2 lados do rio. Sabe quem são as árvores? Você já viu que eu estou emocionada? Eu e você. E a gente vai ver qual é a característica dessas árvores aqui. Então, lembrando que hoje é dia da árvore, e aí essas árvores estavam nas 2 margens do rio, né? Sendo alimentadas por essas águas que saíam de lá, né? Beba água. E aí, olha o que vai acontecer agora. Desculpa. Então, ele me disse, o homem lá, o anjo, versículo 8, essas águas, aquelas que saíram lá do templo, correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar. Esse mar aqui é o Mar Morto, que tem esse nome, porque tudo que está lá está morto, né? Porque o Mar Morto, segundo os estudiosos, ele tem pelo menos 6 vezes mais densidade de sal do que o mar normal, né? Então, não, o que tem no Mar Morto, né? E claro, os pesquisadores estão lá, são substâncias realmente que podem curar doenças, né? A gente sabe disso. A partir dessa quantidade imensa de sal que tem lá, mas ser vivo não tem. Mais um mistério de Deus, né? Tem substâncias que podem curar doenças, mas não tem seres vivos. Bom, vamos lá. E aí, essas águas correm para a região leste, descem ao Vale do Jordão
e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Ezequiel deve ter tomado um susto, porque ele sabe que mar é esse, é o Mar Morto, e o anjo está dizendo para ele que as águas que estão saindo do templo, essas águas de Deus, vão curar o Mar Morto, vão curar e vão tornar essas águas saudáveis. E aí eu quero dizer para você, vamos abrir João 7,38 logo, né? Que eu tô ansiosa para ir para lá, porque é exatamente isso, esse o direcionamento que Deus me deu. João capítulo 7, versículo 38, tá tendo a festa dos tabernáculos, tá? Ali, e eu vou ler a partir do versículo 37. João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, que no caso aqui é a festa das tendas, né? Festa dos tabernáculos. Desculpe. Jesus, o próprio Jesus, se levantou e disse em voz alta. Preste atenção nisso. Jesus se levantou e disse em voz alta. Pelo que eu me lembro, eu posso até pesquisar, mas acho que esse aqui é um dos únicos textos em que vai dar esse detalhe. Jesus disse em voz alta, tá? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí, aqui na minha Bíblia do Leão, ela tem umas referências aqui embaixo. Sabe onde ela mandou ir? No Ezequiel 47, versículo 1. Essas águas vivas. Então, quando Jesus está dizendo, tá? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, ele manda aí no Ezequiel 47, 1, que esse como diz a Escritura é o texto que está lá, mas ele também fala para ir no Isaías 58, 11, que é aquele texto lá do jejum, né? De que haverá, né, naquele que realmente entendeu, né, que fazer o jejum, né, sem fazer obras, né, sem ajudar meu irmão, sem perceber meu próximo, não adianta nada, mas que quem faz isso do seu interior, né, vão fluir rios de água viva, um manancial que jamais vai se secar. Né? Então ele fala para ir nesses dois textos, como diz a Escritura. Então, quem crer em mim, quem crer em Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E se você tem sede, vá a ele e beba. E o Ezequiel 47, voltando lá, vai dizer que onde essa água batia, tudo ficava saudável. A água vai no Mar Morto e o Mar Morto fica saudável. Se tem alguma coisa morta na minha vida, na sua vida, ainda, que a gente possa beber dessa água, para que a gente fique saudável. Que você receba essa água para que você fique saudável. Nesse setembro amarelo, se você está pensando em tirar a sua vida, é porque você já sentiu que tem coisa morta aí dentro. E se você sentiu isso, saiba de uma coisa. Tem uma água vivinha querendo entrar aí na sua vida, tá? E essa água vivinha é Jesus. Então abre a boca, bebe, tá? Entra nesse rio, nada, né? Seja molhado por essa água, tá? Seja molhado por essa água. Receba a vida através dessa água. E como hoje é dia da árvore, agora o texto vai falar de árvore, tá? Vamos lá então. Ó. Ai.
É daqui a pouco árvore, não é agora ainda não. Agora vai falar de peixe. Vamos lá. Versículo 9. Todos os seres vivos, presta atenção, que, até me perdi, todos os seres vivos, versículo 9, que povoam os lugares por onde esse rio passar, terão vida. Todos os seres vivos, Ezequiel 37, 9. Vou repetir. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida. Receba essa palavra. Você é ser vivo? Pois é. A água tá passando aí. Receba vida. Receba a vida. E a água tá passando aqui também. E continua dizendo, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. Então, não é só vida, é vida e muitíssimo peixe. É vida e coisa boa para dar, coisa boa para se alimentar. A gente recebe vida para levar vida para mais gente, para levar alimento para mais gente. Tá? Então, os seres vivos, né? A água vai ficar saudável, os seres vivos que povoam os lugares por onde essa água passar, esse rio passar, vão ter vida e, além de tudo, vai ter muito peixe. E ele continua dizendo no versículo 9, as águas do Mar Morto, agora ele identificou, tá? Aqui na minha versão, não sei na sua, deixa eu ver aqui Não, as versões que eu tenho aqui são idênticas a essa aqui. Vamos lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis. Presta atenção que o versículo 8 falou isso. A palavra saudáveis e o versículo 9 está falando de novo. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Você que sabe que eu gosto de repetição, você está vendo que o versículo 8, 9, versículo 8 e versículo 9 estão se repetindo. Tudo vai ficar saudável por onde esse rio passar, né? Eu não sou Ministério de Louvor, ontem foi aniversário do Ministério de Louvor aqui da minha igreja, mas eu não pude estar porque eu estava pregando na congregação. Só que tem aquele louvor, né? Por onde esse rio passar. O louvor lá é baseado nesse texto. Tudo vai transformar, porque ele leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Esse rio está passando aqui e esse rio está passando aí agora. Eu creio nisso pela fé. Esse rio está chegando aí, está te molhando. Desculpa, tá te molhando todinho. Vamos lá, todinha e todinho. Me desculpe. Versículo 10. Junto a esse rio, o que vai ter? Se acharão pescadores. Claro, se vai ter muitíssimo peixe, vai ter pescador. Aí ele vai dar 2 lugares, né? Desde um lugar chamado En-Gedi até um outro lugar chamado En-Eglaim, que é uma extensão grande, tá? Não dá tempo de pegar o mapa agora. Haverá lugar, só que pensa nisso, é uma extensão. Haverá lugar para estender e secar as redes. Ou seja, os pescadores vão estar lá, vão pescar, vão estender a rede, secar para pescar de novo, vão estender a rede, secar para pescar de novo, tirar, secar, pescar de novo. Eita! Porque vai ter abundância e alguém já falou aí, é vida em abundância, é isso mesmo, tá? E ele diz, os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Sabe o que é o mar grande? É o mar Mediterrâneo. Gente, olha o milagre. Ele está dizendo que o Mar Morto vai se tornar saudável
E os peixes que estão lá no mar Mediterrâneo, que não tem ligação nenhuma com o Mar Morto, vão aparecer no Mar Morto. O milagre acontece na nossa vida. Aquilo que era morto recebe vida. Aquilo que era impossível acontece. Aquilo que é infinitamente mais do que a gente quer acontece também. Porque muitas vezes a gente quer só o peixinho, né? Mas ele está dizendo que vai ter peixe de toda espécie, assim como o peixe que tem lá no mar Mediterrâneo. Às vezes a gente pede tão pouco, né? A gente quer alguma coisa de Deus e Deus tem coisa muito maior para dar para nossa vida. Né? Pensa nisso, tá? Vamos continuar. Vamos lá. Senão a live não acaba. Diz ainda, versículo 11. Mas os seus charcos, né? A região ali pantanosa e os seus pântanos não se tornarão saudáveis. Serão deixados para o sal. Lembra do sal? Então tem uma parte que precisa ficar ali. Tem uma para que eu possa perceber, né, que tem uma parte necessária ali. E aí, como disse lá, se o sal for insípido, Mateus capítulo 5, verso 13, deixa eu conferir isso lá, se é o 13 mesmo, gente. Ele não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Mas serve, né? Serve para não deixar escorregar. Então, deixa eu conferir aqui, mas acho que é isso mesmo. Mateus 5,13. Vamos lá. É isso mesmo. Vocês são o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, presta ainda para alguma coisa, né? Não deixar escorregar. Então, é o propósito de Deus. Eu preciso olhar para aquela parte ali em que é preciso ser deixada lá para sal, tá? Até para que eu possa enxergar aquilo que Deus faz, o milagre que Deus faz. Ora, se tudo está passando e está correndo e está tendo vida, como é que aquele pedaço ali não vai ter? Eu preciso prestar atenção, né? Tem coisa que Deus não vai fazer. Exatamente para que eu possa olhar o que Ele fez. Eu preciso do contraste. Ele sabe disso. Deus sabe de todas as coisas. Isso é muito bonito. Isso é bonito pra caramba. Vamos lá, versículo 12. A gente já está indo para o final. Ele diz assim, nas duas margens do rio, agora, nascerá todo tipo de árvore frutífera. Todo tipo de árvore frutífera. Eu sou um tipo, você é outro tipo, você é outro tipo. Para ter diversidade, para ficar bonito, né? Para ter variedade. Cada um de nós dá um fruto diferente. Mas o importante é que cada um de nós esteja ligado fincado, né? Nossas raízes estejam fincadas nessa água, nesse rio, né? Esse rio que alegra, como diz o Salmo 46, versículo 4. Há um rio, pois é, igual aqui, no meio da cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus a ajudará até o romper da manhã. Salmo 46, versículo 4 lá, e acho que versículo 5 também. Então, olha que legal. Esse rio alegra a cidade de Deus, né? As correntes desse rio. Esse rio é o próprio Jesus, né? Esse rio alimenta. Esse rio é o rio que dessedenta a nossa sede, né? Tira a nossa sede, mata a nossa sede. Esse rio é o rio ao qual a gente é convidado, né? Para entrar, para nadar, para se deixar ser leve. Né? Esse rio é o rio que molha a gente, molha nossas raízes e faz com que a gente dê fruto. Cada um dá o seu fruto,
da forma como Deus quer que a gente dê o nosso fruto. Às vezes a gente resiste, né? Como eu resisti de vir para cá. Tinha uma vergonha danada no início. Se você acompanha essas lives desde o início, quando era 6 horas da manhã, eu olho assim, eu falo, meu Deus! Mas aí depois Deus vai agindo, a gente também vai acostumando, né? Eu não tô te vendo, mas eu sei que você tá aí. Você tá me vendo, tá matando saudade, né? Mas tem muita gente que eu tô com muita saudade, né? De abraçar, de estar perto, de ver. Mas Deus vai fazendo, né? E a gente vai dando fruto conforme Ele queira, né? Como Ezequiel lá se esquivou, resistiu, eu também. Mas a gente acaba cedendo ao chamado, né? E aí a gente é chamado para dar fruto. Nesse dia da árvore, pensa nisso, você é árvore e é árvore frutífera, tá? Porque você é convidado a mergulhar nessa água aí e a ser alimentado por ela. E ele vai dizer o seguinte: as folhas dessas árvores, que sou eu e que é você, não murcharão. Pois é. Elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Nunca deixará de dar fruto. Nunca deixará de dar fruto. Se eu e você estamos ligados nessa água que é Jesus, a gente nunca deixará de dar fruto. Lembra de João 15? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo ramo que está em mim dá fruto. Se ele está com algum probleminha, a gente poda para que dê mais fruto ainda. Então, as folhas dessas árvores não murcharão. Você não vai murchar. Pode até parecer, mas você não vai murchar. Nem eu. Né? A gente vai ficando cada vez mais novo. Você não vai murchar. E você nunca vai deixar de dar fruto. E ele continua dizendo: produzirão frutos novos todos os meses. É milagre. Porque a gente sabe que cada fruto, né, tem um tempo. Hoje, talvez as crianças e os adolescentes não tenham essa consciência, porque depois que começou a agrotecnologia, né, tem essas árvores que dão fruto o ano inteiro, só que não tem o gosto como tinha antes. Você vai comprar uma manga, uma manga Palmer, né, que foi produzida desse jeito, laboratório e tal, né, pela agrotecnologia, não tem fiapo, não é igual a gente que enchia a cara de manga, né, ficava com os dentes tudo cheio de fiapo. Mas aquilo era gostoso demais, essa era a minha realidade, né, realidade da Fátima e minha prima, da minha família, que tinha mangueira lá na casa da gente. Eita, a gente fazia sacolé, fazia tudo de manga, enchia a cara de manga, né? E aquilo era gostoso demais, né? Porque era um fruto natural. Já tinha os meses para aquele fruto, né, vir, e aí enchia o quintal de florzinha, a gente tinha que varrer aquilo tudo, mas daqui a pouco começava a cair manga para tudo quanto é lado. E tinha um momento do ano, né? Só que aqui ele está dizendo, né, que esses frutos aqui, essas árvores frutíferas produzirão frutos novos todos os meses. É sempre, é sempre. Porque serão regadas, ou seja, são regadas, está no presente, pelas águas que saem do santuário. Ele está fechando o texto, olha a moldura literária, ele está fechando o texto com a mesma coisa com a qual ele começou. As águas que saem do santuário, viu? Então ele diz que elas produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Nesse dia da árvore, saiba que você e eu somos árvores também.
Deus também é a árvore que produz frutos novos, né? E do qual a gente se alimenta. Mas o que veio no meu coração hoje é o próprio Deus, né? O próprio Jesus, como essa água que sai do templo, né? Que sai do trono, que vai levando vida, né? Que convida a gente para nadar nessa água também, que convida a gente para beber dele, como Jesus diz em João 7,38. E quando a gente bebe, né? A gente fica como árvore plantada, né, fincada nessas águas, e a gente começa a dar fruto, as nossas folhas não murcham, ou seja, as situações difíceis podem até vir para nos murchar, mas não nos murcham. A gente abala no início, mas depois a gente, firma de novo. Né? Igual a plantinha, né? Eu estou cuidando de plantinha agora. Algumas eu confesso, eu ainda não consegui. Aí eu fico triste porque eu não estou sabendo lidar. Mas quando aquela plantinha está toda murchinha, a gente vai lá e joga água. É o caso da amoreira, né? Que precisa muito de água. Tem uma outra aqui que está ali, folhagem, também precisa muito de água. Se ela fica, se tiver calor e ela estiver na sombra, ainda assim ela murcha toda, ela precisa de água. Aí assim que recebe água, né? A gente é a mesma coisa. Então a gente pode até começar a murchar, mas vem a água de Deus e molha a gente e a gente levanta de novo. Então, as folhas dessas árvores, vou ler de novo o final do verso 12, tá? Não murcharão. Elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário, águas de Deus. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Aí, lá na última página da sua Bíblia, né? Se é que você não tem os estudos depois, né? Ou os mapas depois, Apocalipse capítulo 22 diz assim: então o anjo, né? Agora está mostrando para o apóstolo João, né? O anjo me mostrou o rio da água da vida. Apocalipse 22, agora verso 1. Brilhante como cristal. Agora que eu vou chorar mesmo. Ai, ai. Que sai de onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22 está fazendo uma releitura do Ezequiel 47, que está fazendo uma releitura do Gênesis capítulo 2, versículo 10 até o 14 lá, que é o jardim, né, que molha, tá? Bom, Apocalipse 22, 2. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, lembra? De uma margem e da outra margem, do Ezequiel 47, está a árvore da vida, que é a mesma que está lá no Gênesis, né? Está a árvore da vida que produz 12 frutos. 12 meses, 12 frutos, totalidade, o 12 aqui é totalidade. Dando o seu fruto de mês em mês. Viu como é que é a releitura do Ezequiel 47? Tá? E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Claro que aqui no Apocalipse 22 está colocando essa árvore como o próprio Deus, né? São para a cura dos povos. Mas no Ezequiel 47 não está falando de uma árvore, está falando de várias árvores que ficavam nas margens desse rio que ia passando. Que nessa manhã, esse rio que está passando, na minha vida e na sua vida, né? Que a gente possa se deixar molhar por ele, que a gente possa esquecer um pouco do peso e nadar nele, se deixar ser leve, né? E que também a gente possa abrir a boca e beber um pouco dessa água, desse rio, né? Porque é água saudável, é água que faz bem,
É água que dessedenta a nossa sede, né? Ainda que a gente esteja triste, é água que dessedenta a nossa sede, tá? É água que tira a sede da gente. E é água que também entra na gente e faz a gente vir a água também, né? Do nosso interior. Pode fluir rios dessa água da vida para molhar mais gente, né? E também a gente pode ser árvore, produzir fruto e levar saúde, cura, vida para outras pessoas, né? Bom, eu não sei porquê, ou eu sei porquê, tá me vindo uma poesia minha aqui, do Litúrgica, tá? Que fala desse dessedentar. Quando eu escrevi essa poesia, eu estava triste, né? Assim como o salmista escreve poesias quando ele está triste, mas ele entrega a tristeza dele a Deus, tá? E o desejo aqui é ser dessedentada, tá bom? E aí eu quero ler para você. A poesia diz assim: sedenta. Mas não é para você ficar triste, é para você confiar em Deus, que se você tá triste aí, que nessa manhã essa alegria, essa água chegue aí em você, tá bom? Diz assim: sedenta, dá-me dessa água, é a mulher samaritana lá, né? Para que eu não venha novamente a ter sede. João capítulo 4, verso 15. Hoje eu quero ser dessedentada dessa sede de ser feliz, que até hoje só deixou a cicatriz e morreu murcha como flor de lis. Hoje eu quero ser desamarrada da mordaça que puseram em meu sorriso, da ilusão que me deram do paraíso, é coisa que dói bem mais que siso. Hoje eu queria ser imarcessível. Imarcessível é aquilo que não murcha. No entanto, murcha vejo a maldade humana. Choro com a sordidez que engana. Sofro com gente que do poder se ufana. Meu português perfeito é o primeiro a se acabar. Amanhã eu sonhei tanto em sorrir, pensei deveras em me abrir, mas essa garganta dolorida que insiste em me consumir, engole seco o convite sedutor para desistir. Mas não aceite esse convite não, hein? A alma triste, sedenta, amarrada e murcha, deixou de sonhar com a pombinha branca. A paz silenciosa tornou-se agitada carranca e a dor somatizou-se corpo afora, até a anca, a ponto de me marcar vida adentro, manca, igual Jacó lá, né? A lua brilha lá fora, depois de um dia de tanta decepção. Minha alma me diz, ou vice-versa, ou eu digo para minha alma. Fica com essa palavra agora. Amanhã ou hoje vai ser outro dia, ou agora. Vai voltar a alegria. Se não fosse assim, eu te diria. Então amanhã, ou hoje, ou agora, é outro dia, é outro momento. Vai voltar a alegria. Se não fosse assim, eu diria. Amanhã, ou hoje, eu vou ser dessedentada dessa sede de ser feliz. Ainda que essa poesia eu tenha escrito num dia que eu estava muito triste, eu fui dessedentada dessa sede de ser feliz. Você pode ver esse sorriso aqui não é falso. O olho brilhando não é falso. Você está vendo isso, a câmera do celular está mostrando bem. Se você hoje está triste por algum momento, eu quero dizer para você, seja dessedentada, dessedentado, agora, da sede de ser feliz. Essa sede de ser feliz, você tem, eu sei que você tem, e só quem pode te dessedentar, tirar essa sede de ser feliz, é essa água.
da qual a gente falou nessa manhã. Tá bom? Que Deus te abençoe. Beba água para ser dessedentado e vamos cumprimentar todo mundo. Bora lá! Ai, ai, ai. Então, orações aí, tá? Deixa eu ver aqui. Orações aí. Pela mamãe do Paulo, tá? Esposo da Fanny. Vamos lá. Agradecendo, então, novamente, aniversário da Keiciane hoje, do Mateus Gabriel, da nossa igreja, e também do Adalberto Teles, meu colega de trabalho lá no grupo de análise retórica, pastor da Assembleia de Deus. Vamos lá! Ai, ai, ai. Muito bem, Celinha Assis, bom dia, lindona. Luísa, bom dia para Luísa, para Gabriela, para o Caleb, para todo mundo, esposo da Luísa, da Gabriela, vambora. Isa, bom dia, minha flor. Marta Azevedo, bom dia, lindona. Kleber Binho, bom dia, meu irmão. Vamos lá, Edvanda. Ai, ai. Diógenes, bom dia. Magali, bom dia, lindona. Fabiana Nascimento, bom dia. Rosângela Marins. Ah, Monique tá dizendo que eu trouxe movimento. Pois é, eu gosto do Heráclito. Heráclito é lá o filósofo do movimento, é o meu preferido. Deus está sempre em movimento, ele não é estático. Vamos lá! A Aline está dizendo para ela também. Vamos embora. Aqui Diógenes. Maria Helena Milazzo, bom dia, lindona. Daniele, bom dia, minha flor. Lembrando que tem live sobre o Setembro Amarelo com a Daniele, hein, no Facebook. Terças e quintas às 18 horas. Vamos embora. Solange, já falei. Antônio também. Vamos lá. Sandra também. Sandra Ferreira, bom dia, minha flor. Vamos lá. Miriam, bom dia, lindona. Beijo no teu coração. Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Ai, ai, meu aluno querido. Eu falo aluno, gente, eu não falo ex-aluno, não. Aluno é sempre aluno, porque eu também sou sempre aluna dos meus professores. Então, não tem esse negócio de aluno, não. Diógenes está perguntando se eu sou pastora. A documentação tá lá, a documentação tá lá. Vamos lá, na hora que Deus falar, eu vou. Mas eu pastoreio vocês, gente. Pastoreio meus alunos, tá tudo bem. Vamos embora. Dijane, bom dia, lindona. Já dei bom dia para Neia. Vamos lá. Muito bem. Minha última mensagem aqui é a Sandra. Ai, ai, ai. E a Dijane e o Diógenes. Que Deus te abençoe nessa manhã. Tá bom? Alessandra francesa hoje, né? Esse cabelo eu fiquei com uma cara de parisiense, gente. Que Deus te abençoe nessa manhã, tá bom? Semana maravilhosa. Que essas águas te molhem, que você beba dessas águas, que você creia em Jesus, que essa água que te dessedenta a tua sede de ser feliz, tá bom? Beijo no teu coração, vambora trabalhar!